Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um Bar do Vaz. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bar do Vaz. Vamos continuar falando de pandemia e no meio da pandemia nós vamos falar também da questão econômica. Na verdade, muitas pessoas estão tendo perdas na família e também estão tendo perda na área econômica. O comércio está parado, os bancos estão oferecendo linha de crédito, mas as pessoas ainda estão muito seguras. E o que está valendo mesmo, na verdade, é o auxílio emergencial que o governo está pagando para muitas pessoas. Esta semana, o governo federal também disponibilizou linha de crédito para pequenas e microempresas e para a agricultura familiar. E nós vamos saber também como é que anda o nosso BASA, o Banco da Amazônia, o banco que nos abraça. Nós vamos saber como o banco anda nesse tempo de pandemia. Para isso eu convidei o José Luiz Cordeiro, que é o superintendente do BASA no Acre, para a gente bater um papo legal. Alô, José Luiz, tudo bem? Boa tarde, Roberto Vaz. Boa tarde a todos os amigos aí da C24 Horas. Tudo bom? Tudo à disposição. Estamos aqui para trazer aí as informações pertinentes ao novo Banco da Amazônia, referente aí ao cenário coronavírus, as informações do Plano Safra, as oportunidades de negócios agora pertinentes aí nas linhas de crédito, pertinentes também a reduções de taxas de juros que tivemos ultimamente. Então vamos estar no bate-papo aí, colocando toda à disposição para estar passando todas as informações necessárias aí. Então vamos começar, José Luiz, falando exatamente dessa questão da pandemia. Como está o nosso banco nesse tempo de pandemia? Ele está aberto, está atendendo as pessoas, está dando assistência, tem um canal aberto com seu correntista? Perfeito. Esse momento de pandemia, assim como todas as empresas, nós estamos pegando surpresa e estamos trabalhando com contingenciamento de pessoas também, né? Mas tivemos um processo de reformulações em algumas métricas para acesso ao crédito, acesso à abertura de conta, que facilitou a vida do produtor rural, do empresário, de modo que ele tenha maior tempo-resposta também em relação à sua demanda junto ao banco. Então, o cenário do coronavírus tem um lado seu negativo muito pontual, mas nós, como Banco da Amazônia, também tivemos que tirar proveito das mudanças que o mundo exigiu nesse cenário atual. Então, algumas situações que não estavam sendo realizadas antes dessa pandemia, como produtos específicos, foram lançados para estar atendendo e, posteriormente, depois ele vai dar continuidade aí para nossos produtores, para nossos empresários aqui do estado do Acre. Nós sabemos que antes da pandemia o BASA sempre apoiou principalmente o pequeno e microempresário, a agricultura familiar, com linhas de crédito, além de que ele é muito famoso no FNO. Nesse período antes da crise da pandemia do coronavírus, o banco registrou muita inadimplência? O cenário antes pandemia era um cenário de retomada da economia, né? Pós-crises que tivemos aí nos anos anteriores. Então, o banco automaticamente estava acompanhando no patamar de inadimplência aí dentro do mercado, não tinha nada que buscasse fora desse horizonte. Então, com a chegada, logo em março, com algumas ações aí amparadas em algumas decisões do Conselho Monetário Nacional, o banco adotou medidas de facilitar, junto aos empresários e produtores rurais, para que todas as ações e todos os impactos que eles tiveram em relação ao coronavírus não viessem a acarretar inadimplência. Então, em relação ao que você frisou aí agora, todos os contratos do FNO, do segmento não rural, ou seja, para as empresas, né? Eles foram prorrogados de forma tácita. Então, quando foi estipulada a situação do coronavírus, todos esses contratos foram prorrogados, foram repactuados de forma automática, sem o empresário necessitar ir na agência do banco.
ele já foi automaticamente repactuado para pagar as parcelas para iniciar novamente em janeiro de 2021, sem solicitação nenhuma, já com uma vigência, e claro, amparado por uma decisão do Conselho Monetário em relação ao cenário que estava vivenciando. Então, em relação à inadimplência, nós conseguimos controlar por esses mecanismos que nos foi repassado. Em relação ao cenário rural, vamos ver mais específico, o impacto, né, de imediato em relação a essa situação, fechamento do comércio, diminuição de serviços, foi pouco menos. A solicitação do produtor rural, ela tem que ser realizada na agência do banco. Então, aquele produtor rural que tem uma parcela do seu Pronaf, uma parcela do seu FNO do segmento rural, esse tem que procurar uma agência do banco para estar verificando a sua possibilidade também de não estar prejudicando o seu contrato de FNO junto ao banco por conta do cenário do coronavírus. José Luiz, agora nós tivemos também, durante a pandemia, muitas atividades que foram paradas. Muitos correntistas que dependiam de um salário, muitos correntistas que só tinham renda porque são autônomos e que deixaram de ter essa renda. Alguns entraram em cheque especial, outros pedindo empréstimo. Cresceu o número de endividados junto ao BASA? Na verdade, Roberto Vaz, boa parte da carteira, né, hoje nossa carteira do Banco da Amazônia, ou é do segmento empresarial ou é do produtor rural. Então, a carteira de crédito, ela teve sua expansão porque o apetite de trocar o crédito, ela foi maior, né? Alguns empresários e algumas empresas que não tinham necessidade nesse momento de um capital de giro antes do coronavírus, ele veio a ter. Por quê? Porque o seu fluxo de caixa foi afetado, já que ele não está efetivamente realizando, vendendo, o seu comércio não está trabalhando, a sua prestação de serviço não está sendo realizada. Então, pelas empresas desse segmento, houve um aumento substancial, né? Até porque também foi lançado linhas de crédito específicas para atender esses empresários, então automaticamente nós tivemos um aumento de procura por essas linhas de crédito a fim de dar fôlego ao fluxo de caixa das empresas. Trazendo para o lado do segmento rural, a demanda ela vem aumentando já compatível aí com o cenário mesmo do aumento do potencial do agronegócio, posso se frisar dessa forma. Agora, o banco, como você disse, estava no processo de aquecimento da economia, acompanhando e acreditando na força dos empresários, na força dos investidores, na força dos produtores. E com certeza algumas pessoas que tinham débito com o banco chegaram a negociar e ninguém sabia o que ia acontecer num futuro tão próximo como aconteceu, e veio essa crise juntando a pandemia do coronavírus. Quem negociou e que não conseguiu pagar o que foi negociado com o banco vai ter algum tipo de carência para o que ele deve ao BASA? Na verdade, essa prorrogação tácita que eu te frisei das empresas, né, ela foi realizada em todos os contratos que estavam adimplentes com o banco, no dia 1º de março de 2020. Então, independentemente de ter sido prorrogado anteriormente para os contratos de FNO, todas as operações elas foram prorrogadas para 1º de janeiro de 2021, já com o intuito de dar esse fôlego no fluxo de caixa das empresas nesse período do ano de 2020, né? Então, para as empresas que estavam operando na carteira de crédito do banco com recursos do FNO, foi realizada essa repactuação. Para o produtor rural, tem outros parâmetros de postergação de parcelas, mas eles têm que acessar via as agências do banco para estar verificando a melhor forma de pagamento e honrando os compromissos. Bom, agora vamos falar do Plano Safra 2020, que foi lançado 2020 para 2021, que foi lançado na terça-feira. São 5 bilhões de reais, sendo 2 para médios e grandes produtores, 3 bilhões para micro e de pequeno portes e 600 milhões para a agricultura familiar. Me explica como é que vai funcionar isso. O Plano Safra foi lançado aí no último dia 30, né? Tivemos aí um aumento substancial de recursos disponíveis no patamar aproximadamente de 25% em relação ao Plano Safra do 2019-2020. Essa metodologia, 3 bilhões para mini e pequenos produtores e 2 bilhões para os nossos médios e grandes produtores, né? Porque tem a distinção e tem a qualificação da agricultura familiar dentro do poste do mini produtor e a mudança também aí nesse patamar de taxa de juros.
Como é que funciona esse redesenho, esse escopo do Plano Safra? O Plano Safra, ele é o recurso do disponível do banco para aplicar na nossa cadeia aí do agronegócio, né? Essa cadeia que hoje no estado do agro a gente acompanha pontualmente e se encontra em acessão. Então, ela vem nesse início com essa divisão de valores dentro do contexto para atender todos o público que engloba essa cadeia, desde o mini produtor, aquele produtor enquadrado em uma linha do Pronaf B, por exemplo, um grande produtor que tem uma produção rural com receita maior do que 90 milhões durante o ano. Então, assim, é importante fazer a distinção, porque o programa e o Plano Safra por si só, o intuito dele é que o recurso chegue em todas as pontas da cadeia produtiva do agronegócio. O que é que a gente pode esperar de recursos que vai chegar ao Acre? Ou isso vai depender também dos pedidos de empréstimo, de projetos que forem aprovados? Como é que funciona isso? Bom, o orçamento do banco para o Acre é de aproximadamente, para o ano de 2020, e agora, com o lançamento do Plano Safra aí, no escopo desse desenho que a gente frisando novamente, 5 bilhões é só para o Plano Safra. O banco tem a sua carteira de orçamento que engloba todos os segmentos da economia. É de aproximadamente 500 milhões. Né? Então, o banco hoje tem essa carteira aí já disponível. Em relação ao Plano Safra, desses 5 bilhões, quanto será disponível para o agro? De acordo com o apetite, igual você falou, dos projetos e da expansão da necessidade de recurso, caso venha a aumentar ou exigir a mais do banco, uma realocação dentro desse valor. Então, assim, é disponibilizado no orçamento no início do ano, é o orçamento de aplicação, porém o Plano Safra ele fica disponível na carteira de crédito do banco, fazendo a distribuição em toda a região norte. Como é que a gente faz assim para ser mais prático? Esse crédito eu devo procurar com quem? Eu me dirijo a que setor do Banco da Amazônia? Perfeito. Hoje, como eu frisei novamente, o banco trouxe um facilitador para o acesso ao crédito. A abertura de conta hoje, seja do empresário, do mini, do pequeno, do grande, do produtor rural também, a gente conseguiu trabalhar de forma numa plataforma. Então, um produtor rural ele consegue abrir a conta corrente dele do banco através do seu smartphone. Né? Após a abertura de conta, é realizado o relacionamento bancário. Relacionamento bancário desse que é na sua agência de relacionamento. Quando você vai abrir essa conta via smartphone, você escolhe uma agência de relacionamento. Né? Nós temos aí 10 unidades aqui no nosso estado. Então, você vai escolher a agência mais próximas aí da sua propriedade rural e vai ter essa abertura da conta. Após essa abertura, você vai visitar o nosso gerente e ele vai te estar repassando ou dando todo o direcionamento necessário em relação ao acesso ao crédito. Né? Então, é feito toda uma análise, uma exigência pontual de alguns documentos para completar o cadastro e após esse procedimento, a gente avança para fins de concessão de crédito junto ao produtor. Vai ter uma certa burocracia ou vocês estão tentando diminuir a burocracia? Na verdade, com esse também redesenho que se teve, as ferramentas também foram redesenhadas. Então, esteiras foram criadas, processos de documentos, hoje eles rodam em esteiras digitalizadas, né? Concessão de crédito, de renovação de custeio, por exemplo, é feito de forma simplificada, né? Por exemplo, o produtor rural que concedeu um crédito no Plano Safra anterior e vai renovar nesse novo Plano Safra, a renovação dele é simplificada, né? Ele já não tem a exigência de documentos ou de situações como se fosse a sua primeira operação de crédito. Então, assim, a burocracia, ela reduziu por conta de implementações de ferramentas, principalmente de tecnologia, para facilitar essa comunicação entre os diversos sistemas e principalmente o sistema de cadastro do banco para finalizar aí e dar o retorno quanto antes em relação à concessão de crédito. Como nós estamos fazendo o bate-papo para que as pessoas possam entender como é que vai funcionar o Plano Safra, eu vou te perguntar, porque eu sou leigo no assunto, e eu gostaria que você simplificasse da melhor forma possível. Se eu vou ao banco, se eu tenho um negócio, um empreendimento, e quero tomar emprestado 100 mil reais, mas tem o meu amigo também que tem um empreendimento maior e pegou emprestado 1 milhão de reais. O juro que o banco vai cobrar é igual para quem pediu 100 e para quem pediu 1 milhão? A cadeia, o Plano Safra, ele tem a distinção de taxas e prazos.
de acordo com a sua necessidade. Então, dentro do Plano Safra ali, tem linhas de crédito específicas para custeio, investimento de máquinas, investimento de construção de armazéns, né? Então tem toda uma cadeia, assim como tem o público expressivo da linha de crédito também. Então, a linha de crédito do PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar, ele tem taxas e prazos específicos para aquele programa, né? O acesso de um produtor nesse porte, igual você falou, no valor aproximado de 1 milhão, ele também tem programas e linhas específicos de acordo com a produção que ele apresente ao banco, da sua propriedade rural. Então, os prazos e as taxas são diferenciados de acordo com o porte de cada um dentro da cadeia. Agora, olha só, a gente falando de juro, falando de burocracia, tem também aquela questão que o governo sempre diz, dinheiro tem muito dinheiro, o banco tem dinheiro, mas na verdade o que existe também são projetos mal feitos, mal encaminhados. Qual é o segredo para a pessoa conseguir o dinheiro, Zé? Qual é a diferença hoje de acesso ao crédito ao banco? É a sua unidade de relacionamento. Com essas plataformas que foram implementadas, boa parte de acesso ao crédito hoje é no relacionamento cliente-banco, né? O banco trouxe para dentro da ferramenta de limite de crédito o acesso ao seu custeio, à sua máquina, a um investimento que ele precisa fazer pontual dentro da propriedade rural, sem a necessidade de elaboração de projeto, né? Então, assim, o diferencial e a novidade que hoje o banco vai estar atuando em todas as suas unidades aqui da região norte é essa, é facilitar o acesso ao crédito, né? Antigamente estava muito mais a parte do custeio amparado em limite, agora não, o banco trouxe todo esse leque de uma máquina, de um trator, de um curral que eu preciso fazer para dentro do limite de crédito, para estar aportando o produtor rural no seu dia a dia e nas necessidades de investimento do dia a dia da propriedade. Uma opção que a gente está divulgando aqui no estado do Acre e vai ser o diferencial para o produtor rural é que a parte do limite de crédito hoje pode ser realizada pelo banco ou pelas essas empresas, né, cadastradas no banco para executar esse serviço, que é a nossa ferramenta do FCR, que é a ficha Cadastro Rural do Cliente. Essas empresas trazem a ficha já para o banco e o banco vai só entrar na parte de análise, só fazer análise desse limite de crédito e já reportar ao cliente. Então, você tem dois mecanismos e duas formas de acessar o crédito, seja através do limite de crédito vindo de um projetista, como você citou, desses credenciados, ou seja, diretamente no acesso junto ao banco. Você escolhe a sua opção e aquela que for mais viável para você, até por conta da capilaridade de unidades que nós temos, né? São 10 unidades para atender todo o estado. Para a gente ser bem otimista, se eu entrar com o processo hoje, esse dinheiro pode estar disponível para mim com quantos dias? É bom frisar, Roberto, que a gente tem uma carteira de quem é cliente e uma carteira de quem não é cliente, né? Hoje os nossos clientes, como eu te frisei agorinha, quem acessou o custeio no Plano Safra anterior, ele está renovando o custeio desse ano em no máximo 48 horas, né? E no máximo ele liquidou o custeio dele, nós estamos entregando a novo instrumento de crédito para ele através da renovação simplificada em 48 horas, né? Então, assim, 2 dias úteis para fazer esse processo de renovação para os que já são clientes. Agora, quem não são clientes, claro, nós temos que ir para a primeira etapa, né? Fazer cadastro, abrir a conta para chegar nessa parte de geração de limite de crédito, para ele iniciar o seu relacionamento com o banco e a partir do momento ele vai estar com essa facilidade de renovação dessas operações, desse parâmetro também. Para fins de acessar linhas pertinentes a investimento dentro do limite de crédito. O limite de crédito aprovado, preciso financiar um trator, um equipamento, né? Prazo dentro desses parâmetros também. Hoje nós estamos dando, em média, aí, 5 dias úteis de análise. Por quê? O cadastro está aprovado, o limite de crédito está aprovado, nós só estamos recebendo a proposta para dar o retorno quanto ao crédito junto ao produtor rural. Muito bom, muito legal, tomara que assim seja. Agora, José Luiz, me explica o seguinte, e você tem uma meta a cumprir aqui no Acre? Você tem que bater uma meta? Boa pergunta, né? O que eu posso falar para vocês é que o banco foi bem atuante no primeiro semestre, tá? No estado do Acre. Em relação aos anos anteriores, tivemos um resultado recorde, tá? No primeiro semestre de 2020. Eu falo que o coronavírus ele não teve impacto nenhum em relação à operacionalização do banco.
tá? As nossas unidades deram um retorno muito positivo, o time está bem engajado em relação aí à nossa missão junto ao Acre. O que eu contei com você foi, no início do nosso bate-papo, foi que o banco tem um orçamento de aproximadamente 496 milhões para aplicar no Acre em 2020, né? Então a gente tinha um orçamento do primeiro semestre, o orçamento foi entregue, né? Posso garantir, assim, teve todo o empenho de todos, até por conta do cenário e das mudanças que foram implementadas. Em março, eu te garanto que o banco era um e hoje é outro, então várias ferramentas foram mudadas dentro dessa esteira todinha e conseguimos, junto com a ferramenta, fazer as nossas mudanças diárias e aplicar o crédito. Hoje a gente sente essa confiança, desde o produtor rural ao grande empresário, eles viram que o banco foi atuante nesse primeiro semestre de 2020. Muito obrigado, Zé Luiz. Seja bem-vindo ao Acre, você que está chegando para ser o superintendente do BASA, que obtenha muito sucesso, suas metas sejam alcançadas e que possa contribuir com a economia do Acre. Obrigado, Roberto. Agradecer a todos aí do AC 24 Horas que estão nos assistindo. Conte com o Banco da Amazônia. Mais do que nunca em 2020, vamos ser atuantes, vamos estar à frente aí da economia e da cadeia produtiva do Estado. O Banco da Amazônia, eu sempre friso, a gente tem as linhas de crédito disponíveis para toda essa cadeia produtiva, seja do mini ao grande. Nós temos aí a necessidade, junto aos empresários, às microempresas e aos produtores rurais, para fim de estar acessando essa oportunidade de crédito, né, nesse momento tão necessário, seja para aqueles que estão enxergando oportunidades e fazer investimento, seja para aqueles que estão necessitando de fluxo aí no teu caixa para estar avançando aí e conduzindo o seu negócio da melhor forma possível. Agradeço, me coloco à disposição, sempre que for necessário, pode contar com o Banco da Amazônia e nós vamos estar sempre atuantes. Daí você que estava só reclamando, boas notícias, né? Você pode continuar tocando seus negócios, seus empreendimentos, buscando o apoio do Banco da Amazônia através do Plano Safra, através de outras linhas de financiamento. Também tem o FNO, que você pode estar lá. O pessoal vai te atender da melhor forma possível. O importante é você não desistir, é acreditar que dias melhores virão. E muitas vezes só depende da gente também, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com nossa programação. Nós voltamos no próximo programa com um bom bate-papo. Até lá.